A adversidade é uma das ferramentas mais eficazes de Deus para fortalecer nossa fé, porque a nossa fé é testada em tempos de provação e adversidade. Mas se eu confio nele, o que acontece? Nada. Nada acontece, nada muda. Se eu confio nele e nada muda, continuo confiando nele e nada parece mudar, parece que nada está mudando, mas minha fé está crescendo. Dr. Charles Stanley começa aqui sua série de 4 partes, Quando a Adversidade Chega. Mensagem de hoje, um olhar íntimo na adversidade. Adversidade, uma palavra que descreve o mundo em que você e eu vivemos. Quando você pensa em termos de adversidade, pensa em todos os tipos de palavras para descrevê-la. Um tempo de dificuldade, um tempo de angústia, um tempo de desastre, um tempo de tragédia, de trauma, de crise, de provações, tempo de miséria, aflição, sofrimento, dor, tristeza, perda. Em todo lugar é isso que vemos acontecendo. Este é um tempo terrível de adversidade para o mundo inteiro. Em qualquer lugar que você colocar o seu dedo no mapa, você encontrará todos os tipos de julgamentos que as pessoas estão enfrentando. Quando você passa por um julgamento e quando enfrenta a adversidade, como você reage? Você se queixa? Você pergunta a Deus, por que estás me tratando assim? Como você reage quando a adversidade chega? Aqueles tempos de provação e sofrimento e angústia e fardo, coisas que de fato não podemos explicar completamente. E quando você tenta dizer a alguém o que você está passando, você só pode dizer lutando. Mas a adversidade está em você. É um tempo de grande provação e dificuldades. Você precisa desesperadamente de alguém que ore com você, que segure a sua mão, que chore com você, que o incentive de alguma forma. Isso seria verdade para você hoje? Todas essas palavras parecem explicar o que você está passando? Como você está reagindo? E assim, quero que abra sua Bíblia, se quiser, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23. Se você for para lá por um momento, eu só quero ler parte dessa passagem da Escritura que descreve o tempo em que o apóstolo Paulo sofreu grande provação. Essa passagem estabelece as bases do seu ministério nos versículos anteriores, mas vou começar aqui com a descrição do que está acontecendo na vida dele. Ele diz, começando no versículo 23, do 11º capítulo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Explica todas as coisas, todas as adversidades que ele sofreu e prossegue. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. E no fim daquelas correias estavam ossos que cortavam a carne. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. E lembre-se disso, ele foi apedrejado e deixado como morto em Listra. Ele diz, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos, tentando sobreviver. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Agora, na próxima vez que você sentir piedade de você mesmo e pensar, oh, pobre de mim, leia este capítulo 11 e lembre-se do apóstolo Paulo. Ele conhecia a verdadeira adversidade e, você sabe, ele passou anos na prisão. E, finalmente, Nero mandou decapitá-lo. Se você pensa, bem, isso não foi justo e foi terrível, não consigo imaginar o motivo de Deus fazer tal coisa. Você quer que eu diga como responder? Aqui está uma boa razão. Se o apóstolo Paulo
continuasse a viajar todos aqueles anos na área do Mediterrâneo, pregando e ensinando o Evangelho até o último dia de sua vida, você sabe o que você não teria? Você não teria Efésios, nem Filipenses, nem Colossenses e muitos outros preciosos escritos dele. Deus usou os momentos mais difíceis e cruéis da vida dele para nos abençoar e abençoar e abençoar todos os dias de nossa vida e todas as gerações que se seguiram. O que me leva a dizer isso? Nem toda adversidade é ruim. É uma questão de como você olha para ela. É uma questão de como você reage a ela. Ele poderia ter se sentado na prisão e chorado e gemido e perguntado a Deus: por que estou aqui? Por que não me tiras daqui? Deus, se tu és quem eu digo que és, por que não me tiras desta prisão romana? Se você leu Filipenses, você sabe qual é o tema dessa carta escrita enquanto ele estava preso? Alegria. E quantas pessoas você conhece que ficam alegres enquanto passam por momentos difíceis? A diferença está entre as pessoas que entendem e acreditam que Deus pode tomar tudo e transformá-lo em algo bom, se reagirmos da maneira correta. Mas se reagirmos da maneira errada, vamos sofrer a dor, o dano, a tristeza e todas as outras coisas que podem nos advir e não ganharmos nada com isso. Quando as pessoas sofrem, elas ficam amargas. A coisa que você menos quer é um amigo amargo, porque ele está sempre vomitando, bombeando a sua mágoa. Ele me fez isso, eles fizeram tudo isso, e assim por diante. Ou você pode ter o tipo de amigo que entende tudo que a adversidade é. Então, o que desejo fazer nesta mensagem é levá-lo a dar uma boa olhada na adversidade e aplicá-la ao seu coração. Quero começar dizendo simplesmente isso. Precisamos olhar para todos os males que a adversidade pode nos trazer. Quer se trate de doença, calúnia, perda financeira e divórcio, nomeie também os riscos de perder os filhos, o trabalho e tudo mais que conquistou na vida. Pense nisso sob essa luz. A adversidade é universal. Ela atinge a todos, sem favoritos. Está em toda parte. Você a enfrenta em seu trabalho, você a enfrenta em sua família, você a enfrenta entre seus amigos, você a enfrenta em sua escola. A adversidade traz tempos difíceis em toda parte. Em segundo lugar, ela é imparcial. Não faz nenhuma diferença quanto dinheiro você tem ou quão pobre você pode ser, se é educado ou sem instrução, se é crente ou incrédulo. Ou seja, a adversidade atinge todos os aspectos da vida. Tudo isso é porque vivemos num mundo caído. Como resultado disso, sofremos ou vamos sofrer dificuldades. E, claro, é doloroso, é emocionalmente doloroso, é fisicamente doloroso. Por causa de como as pessoas se interagem. Grande mágoa pode vir da adversidade. O mal pode ser repentino. Você entra em seu carro para ir trabalhar na manhã de segunda-feira e 8 quilômetros longe de casa, o que acontece? Você tem um acidente. Ou você tem uma saúde fantástica e vai ao médico esperando ouvir dele o quanto você está bem e ele diz: deixe-me dizer-lhe o que você tem. E você sai cheio de indignação, se perguntando por que Deus está fazendo isso com você. E às vezes o mal se prolonga. Continua por anos e anos e anos. Acho que as pessoas doentes por anos e anos e anos são as que mais sofrem. Ou passaram por algo muito triste, por exemplo, em seu casamento. Eles estão juntos, eles ficam lá dentro 20, 30, 40 anos e desejam nunca se terem conhecido. Mas eles estão ainda lá. Mas é um casamento miserável. Eles sentem que não devem se separar e por isso ficam lá. Às vezes a dor é muito intensa. De vez em quando falo com pessoas que sofrem muito e ouvindo-as começo a sofrer. Em outras palavras, há dor. Há dano tão profundo que quando compartilhado, você não pode ajudar, mas passa a partilhar do fardo do sofrimento. É claro,
A adversidade está além do nosso controle. Há algumas coisas para as quais não temos resposta. E se você me perguntar, você tem uma resposta para todas as adversidades? Minha resposta é simplesmente não. Mas, por outro lado, sim, eu tenho. Posso dizer porque Deus permite que certas pessoas sofram do jeito que sofrem. Não, não posso. Se você me perguntar, Deus vai transformar as coisas mais difíceis em algo bom? Sim, Ele vai, se você e eu reagirmos da maneira correta. Agora, há duas perguntas primárias que as pessoas fazem acerca de tempos difíceis. A primeira, é claro, costuma ser, Deus, por que fazer, por que permites que isso aconteça comigo? Alguém poderá dizer, bem, se você é um verdadeiro cristão, você não vai perguntar por quê. Você e eu conhecemos alguém que fez essa pergunta, não é? Foi Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? A razão pela qual ele fez a pergunta é que estava levando a total culpa de toda a humanidade em seu corpo, em sua mente, em sua vontade, em sua emoção. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele desfrutava com o Pai uma comunhão tão profunda que nenhum de nós pode ter na vida. Ele estava sentindo, ele estava carregando. Ele estava perguntando, meu Deus, por que me abandonaste? Sou grato pelo que ele fez, porque hoje há pessoas que fazem a mesma pergunta. Meu Deus, por que me deixas continuar nisso? Apenas leve-me desta casa, Deus. Ou por que permitiste que isso acontecesse? Portanto, a questão do porquê é relevante. Deixe-me dizer-lhe isso. Deus não fica chateado se você pergunta a Ele por quê. Ele sabe por que você quer saber qual a razão. Ele entende sua falta de compreensão e sua falta de conhecimento. Porque, ouça, você e eu olhamos para o hoje e Deus olha para o hoje, mas também para o amanhã. É por isso que Deus pode fazer o trabalho mais impressionante em nosso coração, mudando nossa atitude, levantando o fardo e fazendo todas as coisas em nossa vida. Ele não só vê nosso sofrimento e mágoa, ele sabe o que ele está fazendo e o que pretende fazer como resultado da aprovação. Quando a pergunta por que vem, me lembra aquela música. Estrias escuras em todas as mãos, eu não consigo entender todas as maneiras pelas quais Deus me levaria à bendita terra da promessa. Deus me guiará com seus olhos e eu o seguirei até morrer. Eu vou entendê-lo melhor mais tarde. Quando o amanhã chegar, quando os santos de Deus estiverem reunidos em casa, nós cantaremos a história de como superamos. Aleluia! E vamos compreendê-lo melhor de uma vez por todas. Quem escreveu aquela canção tinha que saber o que era adversidade. Porque a verdade é que há algumas coisas que você e eu nunca vamos entender completamente, até chegarmos ao outro lado da vida. Então a pergunta é, por que Deus permite essas coisas? Há algumas situações que só Deus sabe. Mas creio que, em sua maior parte, Ele nos mostrará porque, se nos aproximarmos dEle de maneira correta e pela razão correta, pelo motivo certo. É claro que há uma segunda pergunta. Quem está por trás disso? Bem, uma das razões, por exemplo, uma das razões pelas quais as pessoas sofrem adversidade é porque o quem são elas mesmas. São ações erradas que fizeram, coisas que fizeram, pecados que cometeram, a maneira como trataram os outros e como reagiram ao Evangelho, como responderam aos outros em seu egoísmo e orgulho e muitas coisas mais. Então, uma das razões do sofrimento, quando se trata de quem, bem, esse quem pode ser eu. Nosso pecado traz adversidade sobre nós, mas por trás do nosso pecado está, em segundo lugar, Satanás. Ele está por trás disso. Satanás odeia pessoas piedosas. Quando você olha para a Escritura, por exemplo, você lê o livro de Jó. O que aconteceu a ele e como Deus permitiu que ele sofresse. Mas como Deus o abençoou no final. Então, claro, Deus pode ser a causa final de algumas de nossas adversidades. Espere um minuto. Você quer dizer que Deus me ama, tem o melhor para mim e vai
me permitir passar por dor e sofrimento e mágoa e perda? A resposta é sim. Sim, Ele vai. Nem precisamos ler mais nenhuma passagem da Escritura. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz: todas essas coisas que sofri me sobrevieram, além do peso de todas as igrejas naqueles dias. Lembre-se, aquelas não eram igrejas como esta, eram grupos de pessoas se reunindo, separadamente, e eles não tinham uma Bíblia como você e eu temos. Imagine o tipo de coisas que eles tinham que enfrentar quando se tratava de sua doutrina nas quais eles acreditavam, no meio de um império romano que estava saturado de maldade, vileza e imoralidade. E aqui está um grupo de crentes. Lá está outro grupo de crentes. E Paulo se sentia responsável. E então, Deus permite a adversidade? Será que Ele mesmo a envia? Sim, Ele envia. No próximo capítulo, ouça atentamente. As perguntas, em outras palavras, nos dizem que sofremos por causa do nosso pecado ou por causa do diabo. Mas ouça isto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Deus me livre desta. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, Deus permite isso? Sim. Deus pode estar por trás disso? Sim. Mas, na maioria das vezes, as pessoas desobedecem a Deus e começam a sofrer as consequências. E é claro, Satanás está sempre atrás de todo tipo de sofrimento e dificuldades. Mas o que você e eu temos de fazer é isso. Temos de olhar para a nossa vida, ser honesto e dizer: será que eu mesmo provoquei esse problema? Porque esta é a lei de Deus. É a lei na qual vivemos. Nós colhemos o que semeamos, mais do que semeamos, mais tarde do que semeamos. Ou nós fazemos isso conosco mesmos, ou Satanás nos ataca e temos a ajuda e a força de Deus para nos livrar disso. Ou pode ser algo que Deus quer fazer em sua vida. A adversidade pode ser tratada corretamente se estamos dispostos a eliminar todas as desculpas e dizer: ok, Deus, qual é o teu propósito? Veja, se você se lembra de toda a lista das adversidades de Paulo, todas as coisas que ele sofreu e Deus não as removeu, mas Paulo se entregou a Deus até que o Senhor lhe mostrou: estou fazendo algo em você para protegê-lo. Ouça, eu vou protegê-lo de arruinar seu testemunho. Vou protegê-lo de desperdiçar sua vida agindo da maneira que eu disse que agiria. A adversidade é uma das ferramentas mais eficazes de Deus para fortalecer nossa fé, porque a nossa fé é testada nas adversidades. E se eu confio nele, o que acontece? Nada muda. Eu confio nele e nada parece mudar. Mas o que está acontecendo? Parece que não está mudando, mas minha fé está crescendo. Estou confiando nele e observando que ele me ajuda e me fortalece e me capacita a viver através desta dor e mágoa e tudo o que possa ser. E assim, é um tempo para o fortalecimento de nossa fé. Em segundo lugar, lembre-se deste princípio. Quando Deus envia adversidade, ele nunca a envia para nos ferir, mas para nos ajudar. Deus sempre permite que nos ajude, não nos machuque. Agora podemos sentir a dor, desta dor física, mas em última análise, ele está no processo de nos ajudar de alguma forma. E Deus ajudou o apóstolo Paulo. Mas alguém diz: espere um minuto, não me venha com esse negócio de apóstolo Paulo. Eu não sou o apóstolo Paulo, não sou um pregador, não sou um missionário, etc. Ele era apenas um homem. Ele era um homem que recebia uma tarefa desigual como qualquer tarefa que Deus colocou em alguém. E ele tinha que aprender, como você e eu temos que aprender, como reagir aos momentos mais difíceis.
Deus fará algo bom em sua vida se você deixar. Mas você precisa lembrar que Ele não está aqui para nos machucar. E então, um terceiro princípio: nós nunca estamos sozinhos em nossa adversidade. Graças a Deus. Ele está sempre lá. Às vezes você não sente que Ele está lá. Às vezes você quer saber onde Ele está, não é? Ele está sempre lá. Você se lembra desse versículo? Nunca o deixarei, nem o desampararei. Mesmo sendo você um crente, o que segue Jesus como seu Salvador, você não pode enfrentar qualquer dificuldade, escute isso, sem a presença dele. Você não pode andar um só momento de adversidade como um filho de Deus se você não tiver a presença dele. Ele diz: nunca o deixarei nem o desampararei. Ponto final. Um filho de Deus está sempre na companhia, na presença do Deus Todo-Poderoso, através de seu Filho Jesus Cristo, que vive no interior de nós. Que garantia incrível! Então, a última coisa que eu diria aqui é esta: a adversidade pode ser um dom precioso de Deus. É isso que ele pretende que ela se torne, um dom precioso de Deus. Qualquer coisa que me tire da direção errada, qualquer coisa que tire minhas mãos de onde elas não deveriam estar, qualquer coisa que guie meu passo do jeito certo, qualquer coisa que mude minha mente e meu pensamento, pensar em Deus é sempre bom. Então, se você se lembrar dessas 4 coisas, você verá a adversidade com outros olhos. Isso a torna menos dolorosa? Não necessariamente. Se você se sentir sozinho, do que você precisa? Companhia. Você tem na pessoa de Jesus Cristo. O que quer que você esteja passando é assim. É como às vezes eu penso: Senhor, aqui vamos nós, segure minha mão, Senhor, aqui vamos nós. Eu vejo isso acontecer. E assim, quando estamos dispostos a reagir corretamente, confiando nele, ele nos verá através dessa adversidade e nós vamos lucrar com isso. Isso é se você é um crente. Espero que, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você seja sábio o suficiente para pedir ao Senhor Jesus Cristo para perdoá-lo dos seus pecados. Não porque você merece, mas porque Ele o amou ao ponto de enviar seu Filho Jesus à cruz para que ali morresse, derramando seu sangue, que foi o pagamento dos pecados do mundo inteiro. Se você estiver disposto a pedir-lhe que o perdoe, com base na morte de Cristo, com base no testemunho de todas estas páginas da Palavra de Deus, Ele perdoará os seus pecados e Ele lhe dará um novo começo. Comece a viver com a vida dele no seu interior, para que você possa pensar da maneira como ele pensa. É o que temos dito. Esta é a maneira como Deus pensa. Se você nunca confiou em Cristo como seu Salvador, ouça, queria encorajá-lo a mudar o rumo da sua vida agora. Sem Deus, você vai fazer da sua vida uma bagunça. Não há maneira de viver neste mundo e sobreviver e ter qualquer paz ou alegria ou felicidade prolongada e contínua sem Jesus. Isso não significa que você não terá altos e baixos, mas a paz que você está procurando e a alegria que você está procurando começa com Jesus, continua com Jesus e termina com Jesus. Sem Ele, você não tem a menor chance. E, Pai, nós te agradecemos pela incrível segurança da Tua palavra. E obrigado por todos os anos em que tens provado mais e mais a veracidade da Tua palavra. Oro para que Tu fales fortemente com alguém que precise desesperadamente de ser salvo hoje. Fale ao seu coração e dá-lhe a sabedoria para tomar essa decisão hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597.
Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Did you get the gift Daddy gave? Abençoe alguém em sua lista de Natal este ano. Compre o catálogo de Natal do In Touch Ministry. Adoro ter um bom começo, criando aqueles pequenos momentos que dão valor ao dia. E o tempo com Deus é a parte mais gratificante de todos eles. Todos os dias na sua presença é um incentivo. As devoções me conectam com Deus e Ele faz o meu dia. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus. Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência. Como você vai viver a sua vida? Vai vivê-la obedientemente diante de Deus ou vai comprometer suas convicções? Um crente obediente que não compromete a sua fé é uma potência nas mãos de Deus. Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch.org. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da In Touch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.